Igreja, na paz do Senhor. Amém. Mateus, o capítulo é de número 26. Vamos fazer menção de dois versículos, que é o versículo de número 45 e o versículo de número 46. Mateus, capítulo é de número 26, versículo de número 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Vou ler mais uma vez a passagem bíblica que diz: Então chegou juntos dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Eu confesso que quando o Espírito de Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu fiquei procurando entender porque o Senhor Jesus, pelo teu Espírito, não permitiu eu ir para nenhuma outra passagem, mas me manteve aqui. E eu gostaria de compartilhar junto com a igreja este cenário que nós estamos agora aqui vivendo. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: vai na casa de um homem e diz ali para ele que é chegado a Páscoa e eu vou cear ali com vocês. E assim seus discípulos saem, chega na casa de um homem e diz: olha, o mestre disse que precisa cear conosco aqui, e obviamente, lógico, a porta já se abre. Quero resumir porque eu quero vos falar a respeito deste momento, Jesus no Getsêmani. Acredito que o Senhor vai falar poderosamente conosco, pois muitas vezes parece que nós não obtemos respostas, mas na verdade não é o obter a resposta, é o que nós precisamos fazer para obter a resposta do Senhor. Observam que entra Jesus, entre os seus discípulos na casa, e ali eles preparam a mesa da ceia, e quando já estão todos sentados, Jesus diz assim: há um no meio de vós que há de me trair. Olha o cenário: mesa preparada, ceia preparada, todos sentados à mesa, e agora Jesus vai e anuncia: eis que um de vós há de me trair. Imagine o cenário, uma mesa pronta, esses homens, quando recebem a direção do Senhor para ir até a casa de uma pessoa e dizer para lhe servir a ceia, eles ainda experimentam o poder de Jesus nesse momento. Vê a porta se abrindo, porque Jesus era uma pessoa que muitos gostavam de receber no seu lar. E agora Jesus prepara a mesa e diz: há no meio de vós um que há de me trair. E logo já começa aquele questionamento, todos perguntando ao Senhor: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Mas sou eu que vou te trair? E Jesus agora fala: aquele que meter a mão comigo não pode.
não pode, né? Aquele que meteu a mão comigo é este que há de me trair. E logo Judas vai e pergunta: Senhor, sou eu que vou te trair? E Jesus diz: tu disseste. E logo eles ceiam. Olha que interessante. Jesus pega o pão e diz que o pão agora simbolizava o teu corpo. Jesus vai e pega o cálice e diz que era o cálice da nova aliança e reparte com eles, ceiam. Um momento que eu acredito que não deve ter sido um momento tão revigorante, porque Jesus havia lançado uma palavra que no meio daqueles havia um que há de trair. Imagine agora, 3 anos e meio, uma caminhada extraordinária de curas, milagres e restauração, mas precisamos entender que tudo aquilo que está determinado do Pai para nossas vidas há de se cumprir, ou há de acontecer. Tudo, nada ainda foge do controle das mãos do Senhor. Jesus prepara a mesa, ceia com eles, fala agora o que o pão e o vinho representavam, e ele diz: é chegado a hora, aonde eu serei entregue. Pedro já levanta e fala assim: Senhor, olha, meu Deus do céu, eu comecei a imaginar o cenário. Jesus lança a palavra que vão trair, ceia, e agora, terminando de cear, Jesus fala assim: ó, nesta noite, muitos de vós escandalizareis em mim. Primeiro, alguém vai trair, ceiam, e depois vem outra palavra do Senhor e diz assim: esta noite, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Observa que em meio a uma notícia que eles iam escandalizar no Senhor, porque estava escrito que ia se ferir o pastor e as ovelhas iam se dispersar, mas depois dele ressuscitar, ele iria atrás dos seus discípulos, ou seja, atrás das ovelhas novamente. Os discípulos, por sua vez, ao receber esta palavra, eles precisavam entender, porque caminharam com Jesus, que a palavra do Pai havia de se cumprir na vida do Filho. E muitas vezes ainda estava no coração deles um reino terreno, um reino onde Jesus viria para derrubar Roma, que era o império da época. Eles não entendiam que o que o Senhor Jesus veio fazer nesta terra era libertar o homem de uma opressão, não somente da lei, mas também dos homens, uma lei terrena e severa que oprimia. Jesus veio trazer uma paz que o mundo não poderia oferecer, e eles ainda não entenderam. Só o fato de Jesus dizer que era para se cumprir as Escrituras, mas ele ia ressuscitar e ele ia atrás do rebanho novamente, já era para os irmãos, para os discípulos estarem totalmente confiantes, talvez não pela situação do Senhor Jesus que ele poderia passar, mas sim pelo poder de Deus em ressuscitar o Mestre, o Senhor Jesus. Não, eles ainda estavam inquietos. Assim somos nós, quando Deus nos lança uma palavra, que nós vamos passar por um processo, talvez um processo de luta, talvez um processo de guerra, nós já nos desesperamos ao ponto de nós não mais lembrarmos que o Senhor Jesus virá e nos buscará para que com Ele nós estejamos. Esquecemos muitas vezes da palavra do Senhor, muitas vezes estamos tão apegados mais à lei dos homens do que à lei do Senhor. Muitas vezes nós estamos mais acreditando
confiando no mal do maligno do que no bem do nosso Senhor Jesus, que é todo poderoso. É isso que nós precisamos entender aqui nesta noite, que mais que pessoas venham nos trair, ou nos caluniar, ou mesmo nos difamar, nós precisamos acreditar que o Senhor ainda está no controle de tudo na nossa vida. É isso que não pode sair do nosso coração, a confiança em Deus. Mas como é difícil quando nós recebemos as notícias ruins que Deus está no controle de tudo. Porque logo em seguida Pedro vai e diz assim: olha, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ei, Pedrão. Ô, Jesus amado. Muitas vezes, ainda, queremos confiar na força do nosso braço. Muitas vezes, queremos vencer guerras espirituais na carne. Não tem como vencer guerra espiritual lutando na carne. E muitas vezes o que é para vencer na carne, nós queremos vencer em oração. Quer ver um exemplo? Olha, nós queremos vencer uma luta, uma atitude na carne, mas queremos vencer em oração. Eu preciso liberar perdão. A atitude mais nobre e linda, ela há de ser manifesta na carne. É uma atitude minha de se levantar, ir até o meu irmão, diante dele, olho no olho, e falar assim: me perdoe. Batalha essa que nós precisamos agir na carne, queremos agir no espírito. E quando há uma luta no espírito e queremos vencer na carne, podemos citar diversas. Muitas vezes, questionamentos internos. Muitas vezes, eu querendo viver de aparência, eu estou destruído por dentro, mas eu não posso perder essa aparência, ou não posso perder esta imagem que eu estou passando, mas por dentro eu estou destruído. Então ele tenta sustentar uma aparência, mas sem base. E a base, ela é constituída espiritualmente. E nós já vamos entender um pouquinho mais. Então Jesus fala assim, ó, ainda que todos aí, ó, todos se escandalizam, eu não me escandalizarei, Senhor. Não, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Observa aqui. Gente, isso é extraordinário. Olha como a revelação do Senhor vai descendo. O Senhor Jesus disse assim, olha, esta noite, todos vós escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersará. Quem foi que disse? Jesus. Muitas vezes dizemos muito que Ele é o nosso Senhor, mas não queremos andar conforme Ele pede para nós andarmos. Porque se é o Senhor Jesus, que a porta foi aberta para Ele entrar e servir a ceia com o Senhor, se foi Ele que disse que ali no meio havia um que ia trair, se Ele está dizendo, olha, eu vou ressuscitar e irei novamente atrás de vós, diante de vós, muitas vezes somos nós, recebemos tantas palavras do Senhor e ficamos assim, mas como que isso vai acontecer? Como será possível isso acontecer? É isso, nós queremos trazer por possível o que é impossível. E foi Jesus que disse. E mais uma vez Jesus vem e fala assim, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Aí vem Pedro de novo e diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Ô Jesus, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes, oh meu Deus, nós estamos agindo muito por emoção. Olha que interessante. Cenário todo estabelecido, ninguém ia escandalizar, iam com Jesus até a morte. Olha, que lindo. Aí Jesus diz assim, ó, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Assentai-vos aqui, porque eu vou um pouquinho mais adiante para orar. Meu Deus. Porque nas situações mais difíceis da nossa vida, nós não conseguimos ter essa atitude do Senhor Jesus, de orarmos. Pelo contrário, ficamos indagando, parece que Deus não me escute, não está me escutando, parece que o Senhor não está nem aí para mim. Jesus já conhecendo o cenário, Jesus já dizendo que aqueles haviam de se escandalizar no que ia acontecer com ele já sabendo tudo isso, ele chega no lugar chamado Getsemane e vai orar. Então, eu imagino os discípulos sentados, ele pega 3, Pedro, Tiago e João, e chama-os para orar com ele. E olha que interessante. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Imagine a cena, o nosso Senhor Jesus dizendo para nós assim, eu estou me entristecendo e estou muito angustiado. Observem que aqueles homens falaram assim, não vamos deixar que aconteça isso contigo, não vou te negar, mesmo se for necessário eu morrerei contigo. Agora Jesus vem e traz um sentimento, o Senhor Jesus mostra o seu sentimento real naquele momento. E aqueles homens que disse, estarei contigo, não te negarei, vou com a morte, e vou contigo até a morte. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Gente, isso é muito lindo. Meu Deus. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, observa os discípulos, não te negarei, e estarei contigo, e se preciso for contigo, morrerei. Jesus chama 3 dos seus discípulos e diz assim, eu estou muito triste, e também estou muito angustiado, vigiai comigo agora. Sabe o que o Senhor estava falando? Me ajude em oração. Me ajude em oração, porque grande é a angústia. Jesus ali compartilhando com seus discípulos o real sentimento dele naquela hora. Muitos de nós deixamos de ser curados porque não conseguimos compartilhar as nossas fragilidades com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as pessoas próximas, eu estou dizendo, pessoas próximas. Pessoas ali que eu falo assim, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela, porque no meu momento de angústia e de tristeza, de lá sairá uma palavra que vai me sustentar, que vai me levantar novamente. Por isso que está escrito que é bom que andemos em 2, porque quando um cai, o outro levanta. Lá em Isaías já diz, ao teu irmão diz, um ao outro o ajudou. E ao teu irmão diz, esforça
esforça-te. É isso que acontece na comunhão, na união. Só que nós não queremos compartilhar as nossas fragilidades muitas vezes. E o pior, que quando vamos compartilhar as nossas fragilidades, nós compartilhamos com pessoas que se encontram numa situação pior do que a nossa. E a Bíblia me diz que não tem como um cego guiar o outro cego, porque ambos cairão no buraco. É bom que andemos em dois, porque quando um cai o outro levanta, mas não tem como um cego guiar outro cego. E muitas vezes nós estamos largando, nós estamos abrindo as caixas das nossas emoções com pessoas que não têm estrutura para nos ajudar. Observa o que Jesus primeiro escuta deles, que eles estariam com ele até a morte, que não negariam ele, e agora ele chega e fala: olha, vigiai e orai comigo, porque eu estou angustiado, e Jesus vai orar. E na oração de Jesus é: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glórias a Deus. Observa que tem situações que vêm na nossa vida, que muitos, isso, eu ouvi muitos testemunhos, já ouvi muitas pessoas compartilhando. Teve pessoas que passaram por vales, e nesses vales eles pediram a morte. Senhor, me leva, porque eu não estou suportando mais. Só que nós precisamos entender, e é isso que eu quero trabalhar aqui nessa noite conosco, aonde a nossa fé está depositada. Porque Jesus angustiado, dizendo: Senhor, Pai, tu pode afastar este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não como eu quero. Esta é a confiança, este é o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. Muitas vezes nós criticamos a mulher de Jó, mas agimos como ela. Aceitamos o bem de Deus com muito prazer, mas o mal não queremos aceitar. Ou não queremos extrair daquele processo que nós estamos passando um crescimento espiritual. Porque é isso que Jesus fez. É isso que Jesus demonstrou. Senhor, o Senhor pode, mas eu sei que é para um bem maior, então seja feita a tua vontade. Jesus volta a primeira vez, e quando Jesus volta a primeira vez, ele chega para Pedro e diz assim: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, glória! Olha que interessante, aqueles que dizem, Senhor, estarei contigo, se preciso for, morrerei contigo. Agora o Senhor Jesus fala para velar com ele, para vigiar com ele e orar, e eles se encontram dormindo. A partir do momento que nós entramos nesta jornada, que nós entramos neste reino, que nós levantamos a mão e dissemos: eu entrego a minha vida para o meu Senhor Jesus, aceito, recebo Ele como meu único e suficiente Salvador. Olha que interessante, no batismo, quando nós descemos as águas, aqueles que já são batizados nas águas, nós confessamos. Promete honrá-lo, segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida, ou até quando ele vier, nós dizemos sim e somos batizados. Com a boca proclamamos que cremos tanto nele, mas muitas vezes no nosso interior a demora nos cansa. A demora nos cansa. O Senhor prometeu, mas não deu prazo. Ele falou que vai acontecer,
mas não deu prazo, não deu data nem hora. O que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. Mas conforme a demora, nos encontramos adormecidos. Sem orar, sem vigiar. É isso que aconteceu. E Jesus diz, olha, o Espírito está fora, o Espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca. Isso me convida para que eu venha buscá-lo com mais intensidade. Isso me convida a trazer tudo para a batalha espiritual, que é na oração, que é orar, que é confiar e orar. Esta é a fé que move montanhas. Eu preciso crer e preciso confiar e esperar com paciência. Jesus, mais uma vez, e indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Nós imaginamos que o Senhor Jesus foi lá, dobrou o joelho e apenas fez essa oração. Mas se nós observarmos na primeira vez que Jesus volta, ao falar com Pedro, ele fala assim, então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Então Jesus não foi lá, apenas dobrou o joelho e falou assim, Senhor, meu Pai, afasta de mim este cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Não foi essa a oração de Jesus. Ele se derramou nos pés do Pai. Ali ele colocou toda a confiança nele, mas a carne estava temerosa. E a segunda vez ele vai e fala assim, Senhor, se não for para passar, então faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Observam. Esses homens falaram assim, não vamos te negar, e estaremos contigo, se preciso for, vamos até a morte contigo. Nem para orar. Eles estavam agora aqui. E aí, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, como ele disse, o Espírito já estava pronto. Mas a carne ainda estava fraca. Eu quero ler um versículo para que nós entendamos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Nós precisamos entender que a morte da carne é algo natural. Uns muito cedo, outros muito tarde, outros imaturos, outros por enfermidades, outros por acidentes, mas enfim, todos nós partiremos. A questão é, que legado eu vou deixar? Olha o que o Senhor me fez lembrar aqui. Sansão provou de todas as paixões da carne que ele tinha desejo. E no momento que ele viu que aquilo não era tudo o que ele pensava, agora preso, com os olhos arrancados, servindo de trabalho de um animal, sendo taxado. Não porque Deus permitiu, porque as suas atitudes o levou a experimentar o amargo. Quando a Bíblia vai me dizer que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, de fato é. E eu preciso entender isso. E agora ele amarrado, ele preso, em cima tendo uma festa. E embaixo ele acorrentado. Meu Deus. Ele ora.
pedindo a Deus que mais uma vez lhe restaurasse a força só para eliminar aqueles inimigos. E Deus, pela tua infinita compaixão, renovou a força daquele homem. E a Bíblia vai me dizer que Sansão matou muito mais pessoas na sua morte do que em vida. Assim foi Jesus com a sua morte naquela cruz, superando traição, superando negação, superando rejeição, abandono, porque na hora que começa a tortura, os seus discípulos se dispersam, porque, como ele mesmo havia dito, vocês vão se escandalizar, será horrível. Então, se eu tenho a certeza que tudo coopera para o bem, eu preciso entender a confiar, eu preciso aprender a confiar. Olha o que vai nos dizer em Hebreus. O capítulo é de número 5, e eu gostaria de ler aqui. Porque Jesus diz, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Olha que interessante, eu quero compartilhar. Hebreus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 7, diz assim: o qual, nos dias da sua carne, quando Jesus assim andou aqui entre nós, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte. Olha que lindo isso. Hebreus foi fantástico, o escritor é Hebreus. Foi ouvido quanto ao que temia. Diz que naquele momento de aflição, de angústia, com clamor e com lágrimas, a Bíblia diz que ele foi ouvido pelo Pai. E aqui vem dizer assim, ó, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, querido, como o Senhor é bom. Uma atitude, irmãos, pode mudar a vida de tantas pessoas. Olha, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e eu não quero aqui falar sobre Melquisedeque. Então você entende? Quando nós começarmos a olhar para a situação que nós estamos passando, por mais difícil que ela seja, será para mudar e transformar a vida de muitos. Nós passaremos por aquele processo cantando louvor, glorificando a Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que a princípio parece ser amargo, mas lá na frente vai produzir salvação, lá na frente vai produzir transformação, lá na frente vai transformar, vai produzir vida, vai produzir libertação. Então muitas vezes nós precisamos ser como Jesus, a confiança até o fim, mesmo que o fim seja fim de morte, mas a morte vai produzir e gerar vida. E Paulo entende isso muito bem, porque ele diz: em nós a morte, mas em vós a vida. Eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o bem.
E quando ele chega na terceira vez, então chegou o que foi o versículo que eu li. Por isso que eu vim narrando toda a história, todo o acontecido, para nós extrairmos a essência da ministração, para nós extrairmos a essência do que precisamos entender, que todo o que é natural vai se cumprir, mas para isso a nossa confiança tem que estar no sobrenatural, para que nós possamos suportar no natural aquilo que vai exaltar o nome do Senhor, ainda que seja ruim por um momento, mas lá na frente Deus será glorificado. Esta é a palavra. Fique com ela. Escreve ela na tábua do teu coração. Olha para o seu problema a partir de hoje e faz como Jesus. Vai orar. E que a sua oração seja: Senhor, eu sei que o Senhor pode, Pai, afastar esse cálice sem que eu beba, mas contudo, que seja para a tua glória. Olha o que a Bíblia diz: mesmo sendo filho, aprendeu na obediência naquilo que padeceu e produziu a vida eterna. Escreve na tábua do teu coração. Eu creio que os seus olhos serão limpos, suas lágrimas enxugadas, e nós sairemos depois dessa ministração com a certeza: contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Agradeço a oportunidade, louvo a Deus, Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.